corromperam a palavra de Deus. Como pode o demônio reinar de forma tão ampla neste mundo? Porque os homens e mulheres não obedecem mais à vontade de Deus? Será que são tão rebeldes, tão tentados, tão maus, que viram as costas ao Pai que está no céu e abraçam o diabo? A resposta é simples. Não se pode obedecer aquilo que não se conhece. Onde se pode conhecer então a palavra de Deus? Na Bíblia e na igreja. São Jerônimo levou mais de 20 anos para traduzir sozinho todos os textos da Vulgata, a Bíblia em latim. São Jerônimo era extremamente cuidadoso com a palavra do Senhor e empreendeu longas pesquisas e viagens para traduzir todos os textos sagrados para o latim. Ele tinha um zelo imenso, ele queria realmente colocar no latim para que todos na época pudessem entender as palavras do Senhor. A responsabilidade é muito grande, gente. Nós que estamos aqui trabalhando com essa Bíblia do Padre Antônio Figueiredo do século XVIII, você não pode mudar o que o Senhor disse. Você não pode mudar uma vírgula, a gente sabe disso. Você não pode mudar uma vírgula, você muda o sentido do que o Senhor está ensinando. Isso é um pecado terrível, porque outras pessoas vão estudar errado. A gente não pode ensinar errado, a gente tem que ensinar certo. A gente, todos nós, somos profetas de Deus. Profetas no sentido de anunciar a palavra. Você não pode anunciar a palavra errado, senão não é a verdade, é a mentira. E a palavra do Senhor é verdade, é caminho, luz, vida. A gente não pode deturpar mais nenhuma vírgula. Por isso, São Jerônimo tinha essa consciência, tinha uma responsabilidade, um senso de responsabilidade imenso. Por isso ele demorou para juntar todos aqueles textos em várias línguas. Ele ia falar com as pessoas para saber, olha, quando vocês falam isso aqui significa exatamente o quê? Para ele conseguir trazer para o latim realmente a verdade, a palavra do Senhor. A Vulgata, a Bíblia de São Jerônimo, foi utilizada pela nossa igreja por mais de 1500 anos. O Concílio de Trento aprovou a Vulgata como a Bíblia oficial da igreja. A partir do Concílio Vaticano II, pulularam traduções e mais traduções, uma mais moderninha do que a outra. Foram deformando a palavra de Deus, mudando palavras, tirando partes de versículos, acrescentando notas de rodapé irritantes que conduzem muitas vezes o nosso olhar para aquilo que Deus não disse. Você começar a estudar, a primeira Bíblia que eu estudei era uma azulzinha, a primeira Bíblia que eu estudei, a gente não lia nota de rodapé, porque se lia desanimava. A gente não sabia ainda naquela época, né, quantos anos isso, não sabia ainda naquela época que o negócio era do tamanho que é, né? Mas a gente já desconfiava que aquilo não era bom, então a gente não lia aquelas notas de rodapé, justamente porque distraía, distorcia, atrapalhava a espiritualidade, né? Pessoas arrogantes e cheias de soberba resolveram desmerecer São Jerônimo. Atualmente está na moda desmerecer São Jerônimo. Andaram lançando bíblias novas aí, então para vencer São Jerônimo, criticam São Jerônimo. O pessoal de esquerda faz isso, né? Desmerece o indivíduo, tudo de bom que ele fez, todo o conhecimento da igreja, 1500 anos, são arrogantes, posam que sabem mais do que São Jerônimo, que estava lá na época. Há poucos séculos de Jesus, 4 séculos depois só. São Jerônimo era ali, contemporâneo de toda aquela gente que tinha ainda aquela cultura do tempo de Jesus. E essa gente hoje, com uma cultura muito diferente, eles querem criticar São Jerônimo. Eu fico revoltado com isso, sinceramente. Tudo isso eles fazem para nos empurrar goela abaixo traduções que não são fidedignas à Bíblia que a igreja usou por 1500 anos. Daí o fiel compra certas Bíblias por aí e é desevangelizado, doutrinado pela esquerda, que tomou setores da nossa igreja, conduzindo o fiel para longe da palavra de Deus. Pois bem, já que não dá para pegar a Bíblia está deturpada, várias traduções por aí não condizem com a Vulgata. Para falar a verdade para você, gente, a que mais se aproxima da Vulgata não é exatamente a Vulgata. Não é que nem essa que a gente está fazendo. E não é propaganda, é verdade. É porque a gente topa com isso todo dia na parte de revisão, né? Todo dia a gente está vendo, que aí vai entrar agora na segunda parte, que é a segunda parte do Evangelho. A gente vê todo dia isso, certo? Então, já que não dá para você confiar tanto assim na Bíblia, em português, tá, vamos à missa, vamos à igreja. Quem sabe lá o padre nos fala sobre a palavra de Deus. E eu procurei isso por 20 anos. Por 20 anos eu mudei de igreja em igreja, de paróquia em paróquia, de padre em padre, de horário em horário de missa. Eu acho que na cidade que eu morava, eu fui em praticamente todas as paróquias procurando padres que realmente dissessem, explicassem, lançassem uma luz
sobre o Evangelho, para que a gente pudesse viver o Evangelho, que ensinasse o Evangelho. Outra vez um fiasco. Em muitas igrejas os padres são comunistas excomungados, nem poderiam estar ali celebrando nada. As suas homilias são relativistas, modernistas, comunistas e nos levam para partidos políticos e não para a palavra de Deus. Então, são assim, homilias que acabam com o ensinamento de Jesus, de Deus, ao invés de levar a gente para eles. Se a Bíblia não acabou com a fé do fiel, vem esse time de padres aí para acabar de vez com tudo. Sob a batuta do tapa, eles negam os milagres de Jesus, negam os exorcismos que Jesus fazia, negam a justiça de Deus, esvaziam o inferno e adotam o slogan "A vida é agora". Parece propaganda, né, daquele cartão que passava na TV, né? Quantos padres e bispos excomungados da verdadeira igreja conduzindo o povo de Deus para o inferno junto com eles? Está cheio. E essa semana nós vimos vários escândalos aí. Você vê que tem bastante gente que está no lugar que não deveria estar. E eu estou falando de antes do pandemônio que está aí, quando as igrejas estavam abertas ainda. Porque agora o caos se instalou definitivamente, sem confissões, sem comunhões para a maioria, sem batismos, sem casamento, nem extrema-unção para a maioria dos fiéis. A verdade é que a falsa igreja primeiro abandonou a Deus e depois abandonou os fiéis. Para eles nós não somos mais que pagadores de dízimos, mais do que eleitores a serem conduzidos para os seus candidatos. Mas o Senhor não nos abandona. A igreja pode ter abandonado, uma parte pelo menos dela aí nos abandonou, uma parte do clero boa, bem significativa, nos abandonou, mas o Senhor não nos abandona. Jesus prometeu que estará conosco até o fim dos tempos. Ele prometeu que as portas do inferno não poderão contra a igreja, contra a verdadeira igreja, que somos eu e você que temos fé. E assim ele nos deixou sua sagrada face. Ele nos deu a capela da Sagrada Face, fiel a Jesus, fiel à Igreja Católica Apostólica Romana de 2000 anos, fiel ao Papa Bento XVI. Ele nos deu a igreja doméstica, a igreja nas nossas casas, como nos primeiros tempos da igreja original dos apóstolos. E nós não voltamos a ser 12, nós somos muito mais do que isso. Mais ainda, o Senhor nos deu os sacramentos, a comunhão espiritual, a confissão espiritual, o batismo, o matrimônio, até mesmo as bênçãos e exéquias. Tudo isso o Senhor nos deixou para que a igreja verdadeira não morra, mas guarde a fé até a volta do Senhor. Se você estudar a história da igreja, verá que essa não é a primeira crise pela qual os católicos passam. Na nossa vida mas para a história da cristandade não é não. Os japoneses ficaram 300 anos sem padre, mas permaneceram fiéis a Cristo. Na Revolução Francesa, quando padres foram mortos, outros apostataram e outros fugiram, abandonando a França. O Senhor estava com os fiéis nos sacramentos, assim como está hoje. Inclusive tem um padre que escreveu um livro, estou querendo trazer aqui para a gente. Esse padre escreveu um livro lá na Revolução Francesa ensinando os fiéis como que eles iam fazer sem igreja verdadeira na época aberta, justamente nas casas deles. Ele era teólogo também. Muitos são os exemplos ao longo dos 2000 anos de história. Nós, católicos, estamos nas mãos de Jesus, em união com a verdadeira igreja de 2000 anos, com seus santos e santas, com o legado que eles nos deixaram das revelações divinas e de seus ensinamentos. Não se sinta só, porque Jesus está com você. Você está aqui na Capela da Sagrada Face, que Jesus criou para você nesses tempos que são os últimos. A devoção à Sagrada Face é a devoção do fim dos tempos. Nós estamos com você e vamos juntos caminhando com Jesus e para Jesus. Até o final do ano nós teremos o Novo Testamento do século XVIII, traduzido direto da Vulgata para o português, pelo menos a primeira parte. É a tradução que nós usamos aqui em todos os encontros com Jesus. O Espírito, aí você vai entender de verdade o que o Senhor quis dizer. Você vai ver que tem um monte de diferencinha e as diferencinhas se somam e dá uma diferençona. Você vai entender de outro jeito que você não tinha entendido ainda. O Espírito Santo nos ilumina e vai iluminar você para que possamos seguir o caminho de Deus, o que Deus tem para nós e cumprir o que Jesus disse no Evangelho de hoje. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em obra. Por isso vamos em frente, remanescente da Igreja Católica, rezando, ouvindo a palavra e colocando em prática, voltando nossa vida para Jesus, para vivermos com Jesus, por Jesus e para Jesus, agora e sempre. Que assim seja.
Amém. Bíblia do século XVIII. Nós estamos lançando a prometida Bíblia do século XVIII, que foi feita a tradução direta do latim, da Vulgata lá de São Jerônimo, para o português de Portugal do século XVIII, livre de iluminismo, livre de modernismo, livre de comunismo, de todos esses ismos. O padre Antônio Figueiredo fez uma tradução primorosa, levou anos traduzindo direto da Vulgata em latim para o português. Nós estamos lançando o primeiro volume dessa Bíblia, o Novo Testamento, volume 1. Você terá os 4 evangelhos e também os Atos dos Apóstolos. Você vai ver muita diferença dessa tradução original da Vulgata para as outras que você conhece. Então vale a pena adquirir. Está lá no site da editora Remanescente. Na loja virtual tem vários planos, inclusive para você adquirir em pré-venda. Nós estamos angariando recursos para lançar esse livro. Então nós precisamos de você, que você adquira antes em pré-venda, para que a gente possa lançar até dezembro. Aí você comprando agora, até dezembro, nós vamos mandar para a gráfica, tudo, até dezembro chega aí na sua casa pelo correio. Justamente o Novo Testamento, volume 1, uma edição primorosa, com folhas brancas, letras maiores que as Bíblias normais, 400 páginas, trabalho muito bonito, todo costurado, né, em capa dura, para você ter para sempre aí, estudar, folhear, enfim, marcar, se você assim o desejar, e entender a palavra de Jesus como ele disse realmente. Então entre lá na loja da editora Remanescente, tem vários pacotes lá, inclusive alguns com brindes, né? Tem brinde de, você pode colocar o seu nome, por exemplo, no final do livro, vai constar lá o nome das pessoas que ajudaram a edição. Você pode também ter várias estampas, inclusive da Via Sacra. Dá uma olhadinha lá e nos ajude como você puder. A editora Remanescente vai começar a lançar essas obras perdidas no tempo, resgatar as obras da Igreja Verdadeira. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo.